Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vou trabalhar um pouco aqui os resultados da Gerdau, da metalúrgica Gerdau também nós trabalharemos e falarei um pouco dos dividendos que você vai receber. Mas eu já quero te adiantar que as notícias elas são extremamente negativas. Mas eu te pergunto, será que você sabe interpretar essas notícias de acordo com aquilo que a empresa de fato tem como te entregar o resultado? Será que essas notícias elas são mais para chamar atenção ou elas refletem realmente uma degradação na qualidade da empresa? Bem, para que você entenda um pouquinho do que eu vou falar, eu vou pedir para antes você se inscrever aqui no canal. Estou aqui com 7.000 inscritos, 7.016, cada um de vocês para mim importa muito, então agradeço muito. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. O segundo link aqui na descrição é o nosso grupo do WhatsApp e você será extremamente bem-vindo lá também, tá bom? Bem, aqui você pode ver a primeira notícia, né, que eles trazem que o lucro líquido ajustado da Gerdau encolhe 48% no primeiro trimestre de 2024. E de fato, sim, o lucro ele reduziu esses 48%. No entanto, no decorrer aqui da apresentação do colega, ele fala basicamente, ó, o lucro líquido aqui no trimestre ficou em 1,2 bi. Poxa, será que isso é ruim? Bem, nós já vamos olhar dados que são importantes para você compreender se isso é ruim ou não para você que é acionista da empresa. Queda aqui de 48,2% ante o mesmo período no ano passado. Ou seja, ele pegou o primeiro trimestre lá de 2023 e está comparando com o primeiro trimestre de 2024. Para a gente entender um pouquinho, a gente precisa passar para uma outra reportagem aqui. E eles falam o seguinte, poxa, a Gerdau vai captar 1,5 bi por meio de emissão de debêntures. André, você está querendo me dizer que a Gerdau, ela, além de reduzir o lucro que ela está dando, ela ainda vai precisar captar dívida? Será que a empresa está degradando? Será que ela está perdendo fundamentos? Bem, se uma empresa que lucra e que de uma certa maneira entrega, como eu vou mostrar aqui para vocês, dividendos para os seus acionistas, nessa reportagem aqui, eles mostram para a gente, ó, tanto a Gerdau quanto a metalúrgica, né, que é a holding, pagarão 785 milhões em dividendos. André, quanto que isso representa? Bem, tá aqui para vocês. Para você que tem a metalúrgica Gerdau, que é a Goal, que é a holding, vai receber 1,75% em relação à atual cotação, tá bom? Você vai receber 19 centavos e para quem tem a Gerdau, a própria operacional, né, a GGBR4, na cotação de 18,63, receberá 28 centavos de dividendo, o que corresponde a 1,5 de dividend yield. Basicamente, você tem que pegar o dividendo e dividir pela cotação para você ter dividend yield, tá? André, até quando que eu terei direito a esse dividendo? Maravilha! Você terá até o dia 15 de maio para receber esses dividendos, ou quer dizer, estará ainda dentro da data com. Ou seja, é a data até a qual você, comprando ou vendendo ações, você passa a ter ou não direitos ali a esse dividendo. Depois que passar o dia 15, no dia 16, já é a data X, ou seja, a data que você já não tem mais direito ao dividendo ou que você fará jus a esses dividendos se você continuar com as ações ou se você vender, você não terá esses dividendos, tá bom? Bem, seguindo aqui um pouco, o que eu quero trabalhar com vocês que eu acho extremamente importante? Bem, a princípio eu quero mostrar isso aqui para vocês, que é um pouco do preço. Preço do quê? O preço do aço. Afinal de contas, você que investe em metalúrgica, Gerdau, ou tanto na Gerdau, sabe que o principal componente ali dos seus resultados é o aço. Bem, quando eu falei lá no início que o lucro ele caiu 48%, você tem que compreender como que as coisas elas funcionam. Basicamente, a Gerdau ela é uma empresa comoditizada, significando, portanto, que as oscilações do seu lucro e da sua cotação estão sempre muito atrelados à oscilação da própria commodity. É só você pensar o seguinte, imagina que o seu produto que você comprou ou que você produz ali por R$10, você consegue vender esse produto a R$50. Maravilha, aquele 40 ali é de lucros para você. Agora, pensa que esse mesmo produto, que custa 10, você agora está conseguindo vender apenas a 15, ou seja, daqueles 40 de lucro, você agora partiu para 5. Isso basicamente é o que acontece com a Gerdau, com a Vale, com a Petrobras, com outras tantas empresas relacionadas a commodity. E especialmente falando do aço, estamos enfrentando uma grande e predatória competição com o mercado chinês. O mercado chinês está exportando muito aço e o Brasil consumindo boa parte disso, o que está sendo de uma certa maneira refreado por conta de alguns impostos, ou na verdade o aumento da alíquota de alguns impostos ali, para conseguir auxiliar um pouco a economia e a parte aqui do aço brasileiro.
Outras questões que nós precisamos saber também relacionadas a esse comparativo dos 48% de queda na sua lucratividade envolve exatamente este gráfico aqui. Por quê? Olha só que interessante. Quando você vai ali para janeiro de 2023, o aço ele está a 4.216, chegando a um pico de 4.287. Interessante. Agora, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, tanto janeiro quanto março, quando abril, você vai ver que os preços já não estão mais em 4.000. Estão aqui, ó, em 3.500, 3.300, 3.300 mais uma vez, 3.290, ou seja, lembra que eu te mostrei daquela diferença dos 40 para os 5 de lucro? É exatamente essa mesma compreensão que você precisa ter aqui na própria Gerdau e na metalúrgica Gerdau. André, agora a pergunta que fica é, será que esses resultados, que sim, vieram um pouquinho para baixo, né, esse lucro líquido ajustado, é alguma coisa ruim? Olha, eu quero que você preste muita atenção nesse gráfico. Ó, lá de fevereiro, março, abril de 2023, a commodity vem significativamente caindo. Ó, é só você ver nesse período aqui, significativamente caindo. Aí você pode fazer o comparativo como a empresa foi andando. Olha só, vê se você consegue fazer essa compreensão aqui. Ó, se você comparar no primeiro trimestre de 24, olhando por um lucro de 1,2 bi, em face aqui do primeiro tri de 23, que ficou em 2,3 bi, sim, houve essa queda aqui de quase 48%. Agora, lembra que lá em primeiro tri você estava com a commodity alta. Agora, mais para o final do ano de 2023, a commodity caiu bastante. E olha só o que aconteceu com a lucratividade aqui da Gerdau. Ficou em 732 milhões aqui, ó, no quarto trimestre de 2023. Significando que, em relação a este trimestre aqui, houve um acréscimo de 70% em relação ao seu lucro líquido. Ninguém fala que o lucro cresceu 70%. É muito mais bonito para reportagem falar que caiu ali 40%, 50% do lucro. E é uma verdade, de fato. No entanto, não reflete a real compreensão do que é uma empresa que tem a sua oscilação relacionada a commodity. Tá, e agora você me pergunta, André, ela pagou, e aí eu mostro mais uma vez aqui para vocês, esses 28 centavos aqui de dividendos. Maravilha. Significa que a empresa ela distribuiu muito do que ela lucrou? Bem, vamos dar uma olhada. Você pode ir aqui no ITR, você vai aqui em demonstração de resultados, que é a própria DRE, que está aqui, mas de uma forma um pouco mais feia, tá bom? E aqui embaixo você vai ver o lucro diluído por ação. Tá aqui embaixo, ó, lucro diluído por ação. PN, que é a ação preferencial que nós temos, e temos aqui um lucro de 97 centavos. Gente, se você lucrou no único trimestre 97 centavos, e você distribuiu 28, você concorda comigo que a empresa está extremamente saudável? E como que você pode enxergar ainda se a empresa está ou não saudável? Por um outro indicador que eu gosto muito, que é a dívida líquida sobre EBITDA, ou então o endividamento da empresa. Olhando aqui para o primeiro trimestre de 2024, você vê que a dívida líquida EBITDA está em 0,40 vezes. Ou seja, significa que ela tem tanto dinheiro, tanto caixa ali dentro, que ela consegue facilmente pagar todas as suas dívidas. Ou seja, aquela notícia ali que poderia indicar que a empresa não estaria tão bem, que ela captaria aqui esse valor de 1,5 bilhão de reais, poderia dizer, olha, a empresa não está bem, ela está precisando captar dinheiro, mas não, na verdade, a empresa está extremamente saudável, a ponto que se ela tomar dívida e, entre aspas, se alavancar, ela consegue melhores resultados, transformar o ROI, na verdade, o Return on Equity, na verdade, muito mais interessante para o seu acionista. E também o ROIC, nesse caso, especialmente ali falando de uma alavancagem, ficaria, então, até mais alto do que o próprio ROI. Pensando nessas métricas, portanto, eu te pergunto, será que Gerdau ou a metalúrgica Gerdau é uma boa empresa para você investir? Eu já te adianto a minha posição individual. Se você estiver falando, André, eu prefiro dividendos. Olha, eu vou preferir a Goal. Por quê? Ela entrega mais dividendos, tem uma oscilação um pouquinho menor do que a própria GGBR. Agora, André, eu quero ficar exposto ao operacional da empresa, eu quero estar lá na veia da empresa. Então, GGBR. Agora, já que eu tenho predileção pela Goal, eu vou te falar aqui os preços que eu considero interessantes para entrada. Olha só, eu tenho esse gráfico aqui que eu particularmente acho que vai ajudar bastante vocês, e você pode enxergar aqui de forma bastante tranquila o seguinte: eu tenho alguns pontos. Hoje, para mim, nesta linha vermelha aqui em cima, significaria o preço máximo que eu me proporia pagar à empresa, que seria R$ 10,72. Bem,
como a cotação está em 10,84, fugiu um pouco do preço que eu acredito que é razoável. A partir aqui dos seus R$ 9,16, eu já acredito que seja um valor bem interessante para eu começar a aportar. Abaixo disso, eu só teria um suporte lá em R$ 7,40. De fato, não me parece que no curto prazo nós atingiremos esse valor de R$ 7,40, mas muito mais próximo aqui dos seus 9,16 seria até que razoável. Qual que é a ideia? Conforme eu vou saindo de perto dessa linha vermelha e vou me aproximando dessa linha amarela, eu já começo a perceber que aqui eu tenho uma certa margem de segurança para entrar nas empresas. E claro, eu tenho pontos para outras tantas empresas, essa daqui é uma das que eu tenho para trazer para vocês. Por isso que eu faço mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal, porque eu tenho diversos conteúdos que valerão a pena, tanto em relação a análises fundamentalistas, quanto algumas concepções gráficas aqui para você, tá bom? Bem, eu espero que eu tenha ajudado você a compreender um pouco de como que funciona a Gerdau e a metalúrgica Gerdau. Os resultados que a empresa trouxe foram bastante interessantes na medida que ela conseguiu recuperar em relação ao trimestre passado e esse daqui, aquela questão relacionada a uma competição predatória do aço chinês. Me parece que isso já tem melhorado bastante e que, de uma certa maneira, com a taxa Selic caindo e com um pouco da nossa economia melhorando, o consumo por aço melhorou. E parece que a economia seguirá nesse rumo, trazendo para a Gerdau lucros bastante interessantes e investimentos sólidos, como ela se propõe a fazer lá no mercado norte-americano. Então, espero que você tenha gostado. Para você continuar acompanhando meu trabalho, tem aqui nossa área de membros e outros 2 vídeos para você continuar o estudo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!